E pelo impacto que teve nos fundadores do Partido Nazista, esse mal se disseminou entre os líderes do partido que iria capitanear o regime mais cruel do século XX. A Sociedade Vril consistia de um grupo de alemães e austríacos que afirmavam que, com uma força da natureza chamada Vril, poderiam conquistar, subjugar e governar o universo. Muitas fontes afirmam que o nascimento da Sociedade Vril aconteceu em 1918, numa reunião misteriosa perto da cidade bávara de Berchtesgaden, a poucos minutos de estâncias de veraneio e das casas de campo de homens muito perversos. A lenda diz que neste hotel nas montanhas, um grupo seleto de ocultistas e nacionalistas graduados se reuniu secretamente para criar a Sociedade Germânica de Metafísica, também conhecida como Sociedade Vril. Basicamente foi fundada por duas pessoas, Rudolf von Sebottendorf. Sebottendorf era muito ativo nos círculos ocultistas, era maçom e alquimista e havia fundado um grupo anterior, a Sociedade Thule. Ele tinha o hábito de usar nomes falsos. Seu nome verdadeiro era Adam Glauer e era filho de um maquinista, porém deu a si mesmo um título de nobreza. Na criação da Sociedade Vril, Sebottendorf se uniu a um homem que teria uma influência negra na história mundial. A outra cabeça por trás daquilo era Dietrich Eckart. Eckart tinha a mais sombria das almas. Era viciado em morfina e tinha uma espécie de poder hipnótico de persuasão antissemita. Dietrich Eckart foi o amigo mais próximo de Hitler entre 1918 e 1923, quando morreu. Ele acreditava que pavimentava a estrada para o Salvador da Alemanha. Ele era, em muitos aspectos, um gênio louco. Não é por acaso que passou grande parte da vida entrando e saindo de instituições de saúde mental. Eckart era tão obcecado pelo poder e tão delirante que acreditava que era uma espécie de profeta. O fundador do Vril assumiu um nome muito curioso: João Batista. Todos sabemos que na Bíblia, João Batista foi quem pavimentou a estrada para o verdadeiro Messias. Ele foi também uma das principais mentes na criação do Partido Nazista. Eckart via Hitler como o Messias alemão. Ele o via como o homem santo enviado para salvar o país. E ele não era o único fundador do Vril a pensar assim. A lenda nos leva a crer que esses dois homens se uniram a duas mulheres, médiuns, encarregadas de encontrar verdades ocultas e de colherem o Vril. Aquela era a época dos chamados Anos Dourados da mediunidade física. Eles moviam objetos, viravam mesas e faziam levitação, e até produziam uma substância chamada ectoplasma que fluía de seus corpos. Acredita-se que uma dessas médiuns previu um novo Messias para os alemães. Ela declarou que enquanto estava em transe, viu uma aparição que tomou forma ao sair de sua vagina e que seria o novo Messias alemão, que teria o nome de Adolf Hitler. Se fosse verdade, o falso João Batista e a sua Sociedade Vril estariam abrindo caminho para um falso Messias. O próximo passo seria proteger sua maior arma, o Vril. Eles acreditavam que isto lhes daria poder. Em 2 anos, esse grupo de nacionalistas alemães se tornou a elite, a cúpula do Partido Nacional Socialista. Muitos dos líderes, inclusive o próprio Hitler, eram membros da Sociedade Vril. Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, membro da Sociedade Vril. É quase certo que ele soube da sociedade por volta de 1920, provavelmente por Dietrich Eckart. Alfred Rosenberg, ministro do Terceiro Reich, membro da Sociedade Vril. Rosenberg acreditava que a raça ariana era superior a todas as outras. Ele acreditava que Jesus não era judeu, mas ariano.
Rudolf Hess, representante do Führer no partido, membro da Sociedade Vril. Rudolf Hess era incrivelmente dócil. Era muito crédulo. Hess acreditava em tudo. Ele costumava dormir com ímãs embaixo da cama para afastar emanações nocivas. Martin Bormann, chefe da chancelaria do Partido Nazista, membro da Sociedade Vril. Martin Bormann pode ser considerado o mais cruel deles. Ele era declaradamente um satanista. Ele era categórico sobre o seu desejo de exterminar o cristianismo e o judaísmo, porque via o cristianismo, assim ele dizia, como perversão judaica. Adolf Hitler, líder do Partido Nazista, membro da Sociedade Vril. Hitler era, por definição, uma pessoa sombria, mas ele tirou vantagem da sociedade secreta, da Sociedade Vril, para seus próprios objetivos. Hitler usou o frenesi que envolvia o ocultismo a seu favor. Manipulou os membros como bem quis. Nenhum membro chegava a seus pés em crueldade e, de certo modo, em inteligência. Para Hitler, a Sociedade Vril e todo o interesse pelo ocultismo que existia na época eram só uma ferramenta para chegar ao topo. E ele viu tudo aquilo conscientemente como um meio para atingir seu objetivo de transformar a Alemanha e se estabelecer como líder. Porém, Hitler tinha suas próprias crenças ocultas. Ele acreditava muito em forças ocultas, ou como quer que elas fossem chamadas, e que essa coisa do Vril tinha um pouco de verdade. Muitos acreditam que seu primeiro contato com o ocultismo ocorreu antes da Primeira Guerra, em Viena, quando encontrou um homem bizarro chamado Lanz von Liebenfels. Von Liebenfels pensava que Hitler era um médium nato. Liebenfels era obcecado pelo ocultismo ariano. Frequentava a antiga cidade de Carnuntum, onde os alemães derrotaram os romanos no século I. Ele inventou uma religião nova que chamou de Ariosofia. E tornou públicas as suas ideias bizarras. Ele publicava uma revista chamada Ostara, que estava cheia de divagações sobre raça e de uma bizarra filosofia ocultista. Afirma-se que Hitler era um leitor ávido da revista de Liebenfels. Ele defendia pessoalmente que os judeus podiam ser mortos simplesmente por serem judeus. Com estes ensinamentos racistas, Hitler estava cada vez mais próximo do Vril, do Partido Nazista e da solução final. Muitas pessoas não percebem o grande papel que a sociedade secreta, conhecida como Sociedade Vril, teve, especialmente nos primórdios da formação do Partido Nazista. Como é possível que uma sociedade secreta tão bizarra quanto a Vril tenha existido e, além disso, contribuído para o regime mais cruel da história moderna? A influência dela na história mundial teve uma proporção gigantesca. Para entender o motivo, temos que olhar de perto a confusão existente naquela época.